No caso de hoje, nós vamos conhecer a história de uma jovem que estava passando por alguns problemas até que ela simplesmente desaparece. Mas a polícia consegue ali olhar através das câmeras de segurança, que foi muito importante aqui nessa investigação, e por fim descobrem o que aconteceu com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Alexandria Kostial, que gostava de ser chamada de Ellie e era uma garota alegre que sempre chamou muita atenção dos garotos. Depois que concluiu o ensino médio, ela estudou administração e marketing na Universidade do Mississippi. Ela tinha algumas melhores amigas que significavam tudo para ela. Elas sempre estavam juntas e adoravam assistir filmes na companhia uma da outra. Quando Ellie não conseguiu um par para o baile da escola, uma de suas amigas a convidou para ser seu par. Uma ideia muito divertida que deixou o baile ainda mais alegre e uma noite inesquecível. Morgan Hull e Elizabeth Brick conheceram Ellie na universidade e o trio se tornou inseparável. Elas disseram que Ellie tinha uma personalidade alegre e divertida que atraía as pessoas. Ellie era próxima de sua mãe, Cindy, e sua mãe revelou que a filha sempre amou flores e por isso escolheu a Universidade do Mississippi por causa de muitas flores espalhadas pelo campus. Desde menor, Ellie sempre sonhou em casar e ter filhos, e quando ela conheceu um jovem chamado Brandon Tisfeld no outono de 2016, ele parecia ser o garoto perfeito para isso. Os dois se conheceram em um bar perto da faculdade e ela ficou sabendo que ele estudava na mesma universidade que ela. Rapidamente, os dois começaram um relacionamento e, depois de quase um ano, Brandon ainda não queria nada sério. Ele queria algo casual e divertido. Ele achava que ambos eram jovens demais para um relacionamento sério. Na época, ele estava com 22 e ela com 21 anos. Então, para ele, eles eram novos demais para isso. Mas Ellie pensava diferente. Ela enviava mensagens para o Brandon noite e dia, mas ele raramente respondia. As amigas ficaram bem preocupadas porque a Ellie meio que ficou obcecada por ele, mandava diversas mensagens, queria saber o que ele estava fazendo, com quem ele estava, onde ele estava, e as amigas falaram que isso não era muito legal e ele parecia não se importar nada e digamos que nem era um relacionamento aquilo, era mais pela parte da Ellie mesmo, que estava apaixonada por ele, e ele deixou bem claro que não era apaixonado por ela. Ele nunca fez questão de conhecer as amigas dela, nunca quis apresentar nenhum amigo também, a família, nem nada. Mas a Ellie era muito apaixonada por ele e não conseguia enxergar essas coisas. As amigas de Ellie revelaram, pelo que sabiam, os poucos detalhes que elas sabiam sobre ele, que ele não era uma pessoa legal. Ellie o descreveu como loucamente agressivo. Ela frequentemente reclamava dele e chorava nos ombros das amigas. Ela mostrava a elas mensagens de texto nas quais ele era muito rude com ela. As amigas não conseguiam entender por que ela aturava isso. Elas diziam para ela seguir em frente e terminar com ele, mas ela não ouvia. De acordo com o vizinho do dormitório do Brandon, ele era rápido em apontar seu pai, dizendo que ele era muito rico e poderia ajudá-lo a se safar de qualquer coisa. O vizinho também disse que Brandon frequentemente fazia comentários ofensivos e obscenos sobre mulheres na faculdade. Ele era preconceituoso e arrogante. Em meados de abril de 2019, Ellie disse a Brandon que achava que estava grávida. Ela comprou um teste de gravidez, mas ele foi inconclusivo. A partir desse momento, Brandon entrou em pânico. Ele não queria ter um filho com uma pessoa que ele nem gostava de verdade. Se ele achava que era novo demais para ter um relacionamento sério, imagine para criar um bebê. Ele se sentiu preso e ficou com muito medo de qual seria a reação de seus pais. Ele não tinha um emprego, não estava formado na faculdade e ele dependia de sua família.
Ele cresceu em um lar amoroso, seu pai era um anestesista rico, mas provavelmente ele era muito rigoroso e ficaria furioso com o filho se soubesse que ele engravidou uma garota. Depois desse momento, Brandon parou de atender as ligações dela. Ele não queria encontrá-la novamente. Um pouco depois, ele postou uma foto em seu Snapchat segurando uma arma. Ela implorava para ele para que eles pudessem se encontrar pessoalmente para conversar, mas ele nunca ia, e toda essa questão já durava 3 meses. Quando chegou as férias, ele não foi para casa e ficou para fazer aulas de verão. Ela então mandou uma mensagem para ele bem preocupante. Eu vivi intensamente no último final de semana. Tomei uma garrafa de tequila, 2 garrafas de champanhe, 7 cervejas e uma taça de vinho. Provavelmente meu corpo diz que ainda não estou pronta para ter um filho. Em agosto, mais uma vez, ela mandou uma mensagem para ele perguntando se eles poderiam se encontrar numa sexta-feira à noite e ele finalmente concordou. Ela se preparou para o encontro. Ela estava muito feliz que chegaria esse momento que ela tão esperava. Ela tinha muita esperança e acreditava que ele mudaria de ideia e até se casaria com ela. Ela colocou uma roupa bonita e foi até o Lake Sardis, a cerca de 30 quilômetros do campus. Em 19 de julho, às 11h52, uma câmera de vigilância filmou Ellie saindo de um bar e indo até o seu apartamento. Em algum momento, ela saiu de casa novamente, sem o conhecimento de suas amigas. Não ficou claro quando ou por que ela saiu mais uma vez de casa naquela madrugada. Outra câmera perto de sua casa registrou o carro de Brandon, partindo por volta da 1 da manhã. Brandon dirigiu com Ellie no banco do carona para um acampamento abandonado, perto do Lake Sardis, dirigindo por uma estrada de terra que era realmente um local muito isolado. Brandon tinha conseguido naquela noite um pouco de álcool e também usou cocaína. Depois disso, ele nunca mais voltou para casa. No dia seguinte, um policial em patrulha de rotina encontrou um corpo perto do lago. Perto do corpo havia uma bolsa e dentro estava uma identidade. E era o corpo de Ellie Costiall. Ela foi baleada 9 vezes. As cápsulas das balas ainda estavam no chão. Assim que a polícia confirmou a identidade dela, eles imediatamente começaram a ligar para os amigos dela para perguntar sobre possíveis suspeitos, se alguém tinha ideia do que tinha acontecido com ela, se tinha alguém ali que eles acreditassem que pudesse estar envolvido nesse crime. O nome Brandon continuou aparecendo. Depois disso, os detetives foram até o apartamento que ela dividia com suas amigas. No apartamento, eles tiveram acesso às mensagens que ela trocou no dia anterior. Nas mensagens, a polícia descobriu que ela conversou com Brandon naquela noite, mas quando tentaram falar com ele, descobriram que o jovem havia fugido da cidade. Os policiais tiveram acesso aos registros telefônicos e ao histórico do cartão de crédito dele, e foi assim que conseguiram localizá-lo. Eles o encontraram em outro estado, no Tennessee, em um posto de gasolina. Suas roupas ainda estavam ensanguentadas e ele tinha uma arma calibre 40 em seu carro, que era o mesmo calibre das balas encontradas na cena do crime. A polícia encontrou uma carta com Brandon, que parecia ser um pedido de desculpas para seus pais, ou uma carta de suicídio. Na carta, Brandon escreveu: "Sempre tive pensamentos horríveis. Esses pensamentos foram alimentados por cocaína e álcool." Ele continuou: "Acho que este é o meu fim. Ou vou para a prisão, ou vou morrer." Quando o pai de Brandon, o Daniel, foi informado do que havia acontecido, ele não conseguia acreditar que seu filho seria capaz de tirar a vida de alguém. Com isso, ele disse que sabia que seu filho era inocente e que ele deveria ser tratado como inocente, até que se prove o contrário. O corpo de Ellie passou por uma autópsia e foi revelado que ela não estava grávida. Quando os policiais analisaram todas as mensagens que Ellie enviou para Brandon, eles viram que ela havia enviado mensagens infinitas para ele. Ele raramente a respondia, e suas mensagens curtas mostravam que ele obviamente queria acabar com essa tal gravidez, já que Ellie disse que tinha certeza de que estava grávida. Seu histórico de busca provou que ele estava procurando por pílulas de aborto e clínicas de aborto. Ele também procurou por termos como matar alguém e como esconder um corpo. Depois de tudo isso, estava muito claro que Brandon foi o responsável pela morte de Ellie.
A promotoria queria provar que Brandon sequestrou Ellie, já que ela não teria entrado no carro dele se soubesse de suas intenções assassinas. Ela provavelmente ainda acreditava que ele iria pedir perdão e os dois ficariam juntos. O caminho até o local onde Brandon levou Ellie é escuro e isolado e leva cerca de 45 minutos para chegar lá da cidade mais próxima. De acordo com o relatório do grande júri, alguém na área relatou ter ouvido tiros enquanto passeava com seu cachorro em algum momento entre 2h15 e 2h30 da manhã. Os promotores disseram que Ellie foi baleada pelo menos 9 vezes. De acordo com o relatório do grande júri, havia 11 cápsulas na cena do crime. O advogado de defesa disse que um dos tiros que Brandon disparou foi em direção ao lago. Algo importante de ser dito é que um porta-voz do Departamento da Polícia de Oxford confirmou que ele foi preso anteriormente em abril de 2017 por intoxicação pública e por ter uma identidade falsa. Ele também estava envolvido em outro caso, mas não foi revelado e foi tudo mantido em segredo, então a gente não sabe o que aconteceu. Sequestro, combinado com assassinato em primeiro grau, significaria uma possível sentença de morte e estava muito claro que a promotoria ia provar isso no julgamento. O advogado de Brandon então disse a ele que seria melhor ele se declarar culpado e foi isso que ele fez. Então ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. No início do processo, o advogado de defesa de Brandon apresentou ao tribunal a avaliação mental realizada nele em outubro de 2020. A avaliação determinou que o Brandon foi considerado competente e são, bem como mentalmente competente para ser julgado, caso fosse necessário. A mãe de Brandon, a Carrie Clay, pediu ao advogado para compartilhar algumas palavras em um site de notícia. Quando ouvi que Brandon estava sendo interrogado pela polícia, ainda não tinha um único pensamento de que poderia ser ele que cometeu isso. Agora, depois de 2 anos e sabendo mais detalhes do relacionamento deles, estou com o coração partido por cada pessoa que isso afeta e arrasada porque nosso filho não compartilhou conosco nada da turbulência que ele estava tentando controlar. Eu encorajo todos os pais a se sentarem regularmente com seus filhos, adolescentes, jovens adultos e discutirem com eles que nunca haverá nada muito grande, muito complicado, muito fora de controle que eles não possam contar a você. Sempre oraremos pela família e amigos de Ellie. Ele a assediou por anos, tirou vantagem dela por anos. Passei inúmeras noites segurando Ellie perto de mim, secando suas lágrimas por causa desse monstro por muito tempo, disse uma amiga da Ellie. Você merece o inferno. Um outro amigo de Ellie, chamado Rex Teravita, diz que Brandon era conhecido no campus como um misógino. Ele a induziu muito, o suficiente para que pudesse ser considerado abuso emocional. Ellie falava sobre o quão loucamente agressivo ele era, disse uma de suas amigas, que preferiu permanecer anônima. Não sei quantas vezes ela me ligou e falou sobre ele, sobre como ele a estava tratando e sobre como ele agia quando estavam juntos. Todos nós dissemos a ela para terminar com ele, mas ela sempre dizia que via algo bom nele, acrescentou essa amiga. Nossas vidas foram alteradas e destruídas para sempre, disse Cindy, a mãe de Ellie. Sua ausência nos assombra todos os dias. Eu queria poder tê-la mantido longe desse monstro maligno, insensível, ingrato e violento. Ele teve todas as oportunidades de fazer o bem no mundo, mas escolheu fazer o mal. Brandon, você merece ficar na cadeia todos os dias pelo resto de sua vida pelo ato hediondo que cometeu com uma alma tão doce como a Ellie. Toda vez que a porta de sua cela bater, que seja um lembrete do que você fez e da vida que tirou de nós, completou a mãe. Sinto muito sinceramente pela dor que causei ao tirar Ellie de vocês, disse Brandon em uma declaração. Minhas ações mudaram para sempre suas vidas e as vidas da minha família. Eu queria poder voltar atrás, mas não posso. Não há desculpas para as minhas ações e pedir perdão a Deus. Espero que um dia você encontre em seu coração o perdão para mim. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que desde o início, infelizmente, ficou muito claro que o relacionamento deles iria terminar de uma forma muito ruim. Então, ela era apaixonada demais, ele não se importava. As amigas tentaram avisar que ele não era um cara bom e, infelizmente, tudo isso aconteceu.
O único lado positivo é que ele recebeu sua pena, acabou, né, dizendo que era culpado de tudo isso, então provavelmente ele nunca sairá da prisão e que assim seja. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.